Olá, bem-vindo à nossa Palavra Oportuna. Bem-vindo à nossa Palavra Oportuna, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. E um tempo de edificação para a sua vida. Estaremos iniciando agora o assunto de hoje da nossa Palavra Oportuna. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Graça e paz, muito bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna. E o nosso tema de hoje, pastor? Em tempo de crise, temos um lugar em Deus. Fica ligadinho que nós voltamos já. Olá, graça e paz, retornando. Conforme o tema que nós falamos, em tempo de crise, temos um lugar em Deus, né? Está baseado esse estudo de hoje, essa mensagem, esse devocional, em Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma?" E tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus." Aleluia. Graças a Deus. Amém, amados? Então, nós estamos aí, o nosso tema é: em tempos de crise, temos um lugar em Deus. Você tem um lugar particular em Deus, eu tenho um lugar particular em Deus. Como essa pregação ela foi um pouco extensa, nós vamos trabalhar 2 momentos aqui com você nessa preciosa devocional, tá bom? Então nós vamos falar especificamente quando Jesus então constrange os discípulos, dá uma ordem sem que eles tenham escolha de recuar, de retrair, né? E coloca-os então para o mar. Nós mencionamos aí que eles poderiam estar resistindo a isso, porque poderiam conhecer o tempo, olhar o vento, ver a forma do mar e pensar: talvez venha tempestade, talvez. Eles pensavam: pode vir uma tempestade. Eu sou certa que Jesus tinha certeza, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém. E Jesus, então, ali despede as multidões e vai para um lugar, está a sós com Deus, com o Pai. Esse é um ponto que nós queremos enfatizar com você no seu coração. Jesus, antes da tempestade, ele estava a sós com o Pai. Ali, né, nós podemos dizer que ele conversou com Deus muitas coisas. Uma delas, até enfatizei na pregação, é que ele estava intercedendo pelos discípulos, porque eles viviam um momento complicado, né, pastor? Havia ali uma confusão do povo em querer levantar Jesus Cristo um rei político, um rei que podia curar, que podia dar mantimento, né, para as pessoas. E Jesus, com certeza, ali intercedia para que eles não confundissem os corações. Com certeza, ele ali, houve refrigério com o Pai, ele derramou o coração, ele se encheu de força, de ânimo, né? E aí ele continua a trajetória para poder entrar na tempestade. Então, veja bem, eu e você, nós, nunca podemos esperar entrar numa tempestade
para poder recorrer ao Pai e nos abastecer, vamos dizer assim, na vida de oração. Né? É muito arriscado, pastor Kilson, entrar numa tempestade na reserva, sem estar abastecido. E aí percebe-se, pastor, aqui ele, ao cair da tarde, ele despediu, né, os discípulos, né, para que fossem, ordenou a eles que fossem, né, no barco atravessar, e ele ficou só com o Pai, e diz que depois ele vai até eles na madrugada. Ele ficou um bom tempo, né, na presença de Deus, buscando sozinho. A palavra de Deus fala, buscando a Deus, orando sozinho. E esse é um tempo que nós precisamos buscar a Deus sozinho, né? Esse tempo é importante. Nós temos essa intimidade com o Pai também, como tinha Jesus, que eles ensinam isso nessa palavra. Amém. Nós estamos vendo aí a tempestade, amados. Os discípulos estavam lá na tempestade e Jesus estava se abastecendo para entrar na tempestade. Olha, nós já vimos a tempestade desde a China, sim ou não, pastor? Sim. Talvez pessoas nem se despertaram para começar a se abastecer, para começar a ir no profundo, a sós com Deus. Conforme nós falamos na pregação, esse a sós com Deus é que define quem você é que define a sua estrutura, a estrutura do seu barco. É esse alimentar-se, o nutrir da oração, da intimidade com o Pai, do profundo com o Pai. E nós não estamos mais no tempo de estar nos debatendo na superfície, no superficial. Nós precisamos ir fundo com Deus, na sua palavra, até mesmo porque a palavra de Deus está aqui, não é para a gente dizer, talvez isso venha, ou isso tem coisas que o Senhor falou que certamente vem sobre essa terra, e nós ainda estamos aqui. Entende isso? Então, não é preciso deixar a tempestade entrou no Brasil, depois entrou no estado de Rondônia, agora já entrou na sua cidade, na minha cidade, né? E aí eu estou esperando entrar onde? Na minha família? Para depois querer se abastecer e ir no profundo com Deus? Nós precisamos fazer igual Jesus. Ele já estava vendo a tempestade, ele estava a sós com o Pai, porque tudo que ele fez foi te ensinando e me ensinando. Amém, queridos? Amém. Então esse é um ponto, é necessário, pastor Kilson, porque isso vai definir a sua estrutura e minha estrutura. A vida no Espírito é que vai nos ajudar nas nossas emoções e fisicamente para a glória do Senhor. Amém? Outro ponto, podemos, pastor? Podemos, sim. Outro ponto, então, que a gente quer comentar, que a gente quer falar, é sobre a estrutura nossa, né? O nosso barco. Como está o seu barco? No meio da tempestade, aí estamos, né? Cada um tem seu barco. Cada uma tem o seu barco, né? Aí uns barcos são mais bonitinhos, né? Uns são mais arrumadinhos, outros... Agora a questão da aparência do barco não quer dizer que a sua estrutura é forte. Aí lascou, né? Não? Olha só, né? Tem uns pintadinhos, arrumadinhos, que a pessoa olha assim, ó, que lindeza, mas a estrutura não é forte para atravessar uma tempestade, né? Então veja bem, cada barco tem a sua estrutura, cada um e cada uma tem o seu. Uns são maiores, né, pastor? São menores. Tamanho diferente, né? Tamanhos diferentes, estruturas diferentes. Uns são mais fortes, outros são mais fracos, conforme nós falamos. Uns mais resistentes, outros menos resistentes. Uns maiores, outros menores. Uns aguentam uma onda maior e outros não, né? Então, é uma questão que nós precisamos hoje pensar. Como está a sua estrutura? E aí dizer a você e ao meu coração, que em Romanos capítulo 5, do 3 ao 5, vai falar uma coisa muito linda, pastor, se eu puder encontrar aí para nós. Romanos 5, do 3 ao 5, vai dizer que as tempestades da nossa vida são pedagógicas. Deus usa isso para nos ensinar e nos fortalecer. Até mesmo porque turbulento, no meio da tribulação, isso vai produzir nas nossas vidas coisas boas, a nossa estrutura vai ficar mais forte. Então pense assim, o juízo de Deus está sobre a terra, mas para o seu povo isso é pedagógico, vai nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como está aí, Romanos 5, 3, né, pastora? Vai dizer o seguinte, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não deixa decepcionado, não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então me acompanha aí, por favor. A tribulação produz? Perseverança. Perseverança. Né? Perseverança produz? Experiência. Experiência. Experiência produz? Esperança. Esperança. Aqui na experiência, noutra linguagem vai dizer, produz um caráter firme.
Caráter firme. Um caráter firme. Então, veja bem, no meio da tempestade, com certeza, nós temos um lugar em Deus. Portanto, Jesus estava intercedendo pelos discípulos e eles vêm ao seu encontro. Jesus vem ao encontro dos discípulos, assim como ele vem ao seu encontro. Amém? Quem intercede por você junto ao Pai se chama Jesus Cristo, o Senhor, que te ama e que a sua vida é tão importante para Ele. Então, veja bem, eu quero assim, já fechando esse momento, dizer a você que tudo que você está atravessando vai te fortalecer na vida com Deus, na vida espiritual. Essa, pastor, foi uma experiência profunda que os discípulos tiveram. Eles estavam aterrorizados de medo. É um fantasma! Meu Deus, e agora o nosso filho, já estou vendo até um fantasma. Algo místico, Algo místico. Então Jesus fala aos discípulos, não fala ao mar. Lembra de uma experiência que Jesus fala ao mar? Cala-te, emudece, ele fala ao mar. Nesse momento, o Senhor Jesus fala a você e a mim. O que ele diz? Anime-se. Tenha coragem. Tenha coragem. Não tenha medo. Não tenha medo, anime-se, sou eu. A nossa fé é confrontada também, pastor. Aqui a gente percebe a fé de Pedro, né? E também dos outros discípulos sendo confrontada, porque Jesus vai acabar dizendo para eles, homens, né? O homem, né? De pequena fé. Então, nesse momento de crise, de tribulação também, de tempestade que nós estamos vivendo, a nossa fé, ela está sendo confrontada. Se realmente é uma fé, se o nosso barco mesmo está Jesus. É verdade. Nesse momento, e esse momento está dizendo a você e a mim quem eu sou, está dizendo a você quem você é, em que nível está o seu barco, que estrutura está o seu barco. Então eu termino esse momento dizendo a você que o Senhor não está falando ao mar, mas Ele está falando ao seu coração. Anime-se e não tenha medo, sou eu, ou seja, eu estou com você. Amém? Estou de olho em você, intercedo por você, eu estou vindo ao seu encontro. Amém? Deus te abençoe com essa palavra. Nós vamos orar, pastor? Amém. Com a graça de Deus. Amém. Pai, nós te adoramos, Deus, por essa palavra tão maravilhosa, tão poderosa, que nós estamos refletindo nesse momento e queremos orar por cada lar, por cada família, Pai, que está ouvindo, que está, ó Pai, refletindo nesse momento com a sua família, com seus filhos, seus familiares, desta palavra poderosa, Deus, que nós possamos mesmo realmente buscar ao Senhor antes da tempestade chegar, meu Deus. Que nós possamos ter comunhão, profundidade com o Senhor. Amém. Que nós possamos a cada dia, Pai, olhar para a nossa estrutura, a nossa fé, como está o nosso barco. Há a presença de Jesus no nosso barco, que nós possamos mesmo ter a presença poderosa de Jesus, que acalma toda e qualquer tempestade. Aleluia. Que confronta a nossa fé, e nós oramos pedindo a Tua bênção, Pai, pedindo a Tua graça e misericórdia sobre cada família. Continua, Pai, tendo misericórdia, abençoando, livrando de todo mal as nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, graças Amém. a Deus, essa palavra fica para abençoar o seu coração. Reúna com a sua família, hoje quarta-feira, reúna com a sua família, fale sobre isso, compartilhe, orem juntos, tá bom? E até a nossa próxima Palavra Oportuna. Deus te abençoe. abençoe.